Desaventurados sejam os canceladores, pois eles serão cancelados. This is the reign of terror. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Lembre-se, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Nesse vídeo eu vou experimentar um formato diferente, que vez ou outra eu pretendo usar aqui doravante. Bom, a essa altura dos fatos eu penso que todos nós já estamos familiarizados com a famigerada cultura do cancelamento, que nada mais é do que o linchamento virtual e em alguns casos real de todas as pessoas que se oponham à pauta progressista. Aqui eu quero fazê-los entender por que essa cultura necessariamente vai se tornar cada vez mais autofágica, ou seja, autodestrutiva, e para onde isso vai nos conduzir. Para isso eu vou me valer de uma breve análise da Revolução Francesa, a fim de extrair dela dois princípios fundamentais que fazem parte da essência de todas as revoluções e processos revolucionários em geral. E que princípios são esses, né? O caráter inaugural de uma nova ordem social e política, que está sempre presente em toda a revolução, bem como o caráter autofágico, do qual eu falei há pouco, e que certamente está presente na cultura do cancelamento. Esses dois princípios estão presentes na cultura do cancelamento. E aí, então talvez você me pergunte, né, mas Duarte, o que a Revolução Francesa tem a ver com a cultura do cancelamento? Tudo, e eu vou explicar. Assim como a Revolução Francesa, a cultura do cancelamento está ligada a um movimento revolucionário, ainda que indiretamente, né? E que movimento é esse? O movimento progressista. E por que eu digo que o movimento progressista é um movimento revolucionário? Porque uma das características fundamentais de movimentos revolucionários, como eu acabei de falar, é exatamente querer inaugurar uma nova ordem sociopolítica a partir do zero, seja por ignorar a tradição, seja por rejeitá-la abertamente. Aliás, essa é uma das diferenças, né, entre o pensamento progressista e o pensamento conservador. Enquanto os progressistas acreditam ser possível criar ordens políticas sem nenhuma referência histórica, os conservadores entendem que a tradição deve ser permanentemente observada como baliza para as nossas escolhas futuras. Tá? Aqui eu não vou nem entrar numa análise muito profunda da Revolução Francesa, até porque não é o objetivo do vídeo. Mas quem quiser dois bons livros de referência para isso que eu vou falar aqui, eu recomendo primeiro o do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, que é um clássico, considerado um dos livros fundadores disso que nós hoje chamamos de conservadorismo político. E a vantagem desse livro é que ele foi contemporâneo, né? Ele foi escrito por alguém que foi contemporâneo à Revolução Francesa. E apresenta um contraponto interessante que você provavelmente não lerá em nenhum livro de história moderna, né, ou de história moderno, porque em geral esses livros têm uma perspectiva mais marxista, né, de esquerda ou progressista. Tendem sempre a ver apenas os aspectos positivos da Revolução Francesa, ignorando os aspectos negativos que foram muito maiores do que os positivos, diga-se de passagem, né? E para não dizer que eu sempre indico livros de autores conservadores, eu recomendo também o livro da Hannah Arendt, Sobre a Revolução, que deve ser lido com mais senso crítico, é verdade, né? Mas enfim, também é um ótimo livro para entender muito sobre processos revolucionários. Nesse livro, ela se debruça sobre essa questão, analisando basicamente a Revolução Francesa e a Revolução nos Estados Unidos. Bom, a Revolução Francesa, grosso modo, surgiu com o objetivo de superar aquilo que ficou conhecido historicamente como o Antigo Regime, ou seja, uma sociedade aristocrática, com diversos privilégios pautadas em um regime monárquico de governo, com forte ligação entre igreja e Estado, dentre outras características. Pois bem, feita a Revolução, né, que tem o seu marco lá na queda da Bastilha, os revolucionários pretendiam criar uma nova ordem política, uma nova ordem social e política, pois, como mencionado, essa é uma das características fundamentais de uma revolução. Aqui eu não irei nem me debruçar sobre as mudanças, né, que eles queriam criar nessa nova ordem, né, algumas delas até meio inusitadas, como acabar com feriados religiosos, mudar o calendário, a criação de um culto a um ser supremo, né, para substituir o cristianismo, dentre outras coisas, né, porque, como eu falei, esse não é o objetivo da nossa reflexão aqui. Visando então o objetivo de criar essa nova ordem, a Revolução iniciou um verdadeiro processo de perseguição brutal e violento, contra qualquer opositor do regime, que deveria ser sumariamente eliminado. Foi nessa época, inclusive, que surgiu a famigerada guilhotina, que recebeu esse nome
em homenagem ao seu criador, né, o Joseph Guillotin. Em decorrência dessa radicalização do movimento, iniciou-se um verdadeiro banho de sangue, cara, na França inteira, sabe, num período que ficou conhecido historicamente como o Reino do Terror. Quer dizer, qualquer pessoa que se opusesse aos revolucionários era imediatamente considerada traidora e ligada ao antigo regime, enfim, a todas as questões ligadas a esse regime. Contudo, né, seguindo a lógica comum às revoluções, a situação começou a sair completamente do controle e subitamente, cara, começou a se voltar contra os próprios revolucionários, iniciando então o processo autofágico do qual eu tenho falado. E apenas para ficar num exemplo supremo da Revolução Francesa, né, após mandar guilhotinar muitos dos seus correligionários, o próprio Robespierre, que certamente foi um dos maiores, se não o maior líder da Revolução Francesa ali no início, acabou por ser justiçado também, após uma malfadada tentativa de suicídio, e foi guilhotinado também, cara. Ou seja, ele foi vítima do próprio processo revolucionário. E aí tem até aquela famosa frase, né? A revolução é como Saturno, que engole os próprios filhos. E essa é a verdade mais pura, cara, sobre os processos revolucionários. Elas acabam realmente engolindo os próprios revolucionários, os próprios participantes desse movimento. Agora é importante a gente entender por que isso aconteceu, tá? Esse é um ponto fundamental. Cara, a questão é a seguinte, querendo ou não, chega um ponto em uma revolução que ninguém mais é considerado revolucionário o suficiente, pelo simples fato de que traz em si elementos ligados ao antigo regime. E exatamente por isso essa pessoa deverá ser eliminada. E é exatamente por isso que a autofagia acaba sendo algo inevitável, cara, em uma revolução. Apenas para citar mais um exemplo, né? Você veja o caso da Revolução Russa. Quando o Stalin e o Trotsky começaram a disputar o poder depois da morte do Lenin, cara, começou uma verdadeira autofagia no movimento. E aí a gente sabe como é que isso acabou, né? O Trotsky acabou sendo morto a mando do Stalin, exatamente por conta dessa característica autofágica das revoluções. Pois bem, meus amigos, com a cultura do cancelamento já está se dando a mesma coisa. Como eu falei há pouco, essa cultura está ligada a um movimento revolucionário, né, que é o progressismo. Pega, por exemplo, algumas pautas contemporâneas desse movimento, tais como identidade de gênero, linguagem neutra, narrativas históricas tais, né, como dívida histórica, patriarcado opressor, igualdade entre homens e mulheres, etc. E você vai perceber que muitas dessas reivindicações ou ignoram completamente a tradição, ou se opõem abertamente a ela. Desse modo, cara, visando alcançar os seus fins aí, os guerreiros da justiça social ou os revolucionários progressistas desenvolveram, então, a tal cultura do cancelamento, que é o equivalente à guilhotina da Revolução Francesa. Quer dizer, qualquer pessoa que se opõe à pauta progressista, né, ainda que não seja uma pessoa conservadora, será fatalmente associada a todas essas pestes que nós já estamos cansados de ouvir a essa altura, né, machista, racista, fascista, homofóbico, etc. E essa pessoa tem que ser eliminada, tem que ser cancelada, né, na linguagem que eles estão usando atualmente. Então, assim, inicialmente era previsível que esse cancelamento atingiria primeiro os conservadores, né, que são considerados aqueles ligados à antiga ordem. Mas, meu amigo, vai chegando uma hora, e essa hora já está chegando, em que ninguém mais é woke enough, né, como o pessoal lá nos movimentos identitários dos Estados Unidos costumam chamar, né, aqueles que eles dizem que são os despertos, as pessoas que realmente enxergam as injustiças sociais. Chega no momento, cara, que ninguém é radical o suficiente, ninguém é revolucionário o suficiente, ninguém é progressista o suficiente, e os caras começam a se engolir, sendo exatamente isso que nós estamos começando a ver aqui no Brasil, como alguns exemplos, né, que eu coloquei no início do vídeo, cara. Os canceladores estão começando a ser cancelados, sabe? É um verdadeiro banho de sangue virtual. E é interessante que, se você fizer uma análise da genealogia do cancelamento, você até consegue traçar uma linha histórica dessa cultura. Por exemplo, né, uma das primeiras manifestações autofágicas do progressismo deu-se ainda, né, quando nem se falava formalmente em cultura do cancelamento, mas quando as feministas radicais começaram a ser canceladas pelas feministas mais jovens, as identitárias. Então, se você pegar feministas tais como a Cláudia Pacheco, Maria Rita Kell, Esther Vilar, Camille Paglia, etc., todas elas são canceladas pelas feministas identitárias atuais. E por quê? Porque elas não são revolucionárias o bastante. Ainda estão ligadas a certos aspectos do antigo regime, né, no caso o patriarcado. Por exemplo, a Esther Vilar,
Ela é cancelada porque percebeu a marginalização que a masculinidade sofria por conta de certas propostas que o feminismo apresentava. A Cláudia Pacheco é cancelada porque ela escreveu um livro onde escreve uma série de distúrbios e psicopatologias existentes na mulher moderna. A Maria Rita é cancelada porque ela denuncia a crise existencial na qual o feminismo mergulhou muitas mulheres que ainda estão presas a um paradigma romântico de relacionamento, mas ao mesmo tempo querem ser tratadas como iguais aos homens, né? E a Camille Paglia é cancelada porque ela diz simplesmente que o feminismo traiu a biologia das mulheres. E aí, se você vai seguindo numa linha do tempo, já no final dos anos 90, né, veio com força o movimento que à época não era LGBT, né, era GLS, e já no final dos anos 90, ali no início dos anos 2000, já com a sigla LGBT, né, começou a cancelar qualquer pessoa que ainda estivesse presa a padrões heteronormativos, cara. Fosse quem fosse, né, estivesse do lado que estivesse. Porque tais pessoas, mesmo que defendessem algumas reivindicações e pautas do movimento progressista, ainda eram consideradas reacionárias, né? Isso porque muitas pessoas compravam pautas progressistas, mas sequer estavam familiarizadas com essa problematização em torno da heteronormatividade, cara. Mas a guilhotina, amigo, ela não quer saber se você sabe ou não alguma coisa. Só quer saber se você está ou não alinhada à militância, cara. E acabou. E aí, seguindo adiante, você pensa, bom, então o movimento LGBT, né, é o mais radical e o mais cancelador, certo? Errado, meus amigos. Porque recentemente, muitos correligionários do movimento LGB começaram a ser cancelados por diversos radicais adeptos das fobias, né? Que a todo instante são criadas, de modo que ninguém mais nem tem controle de nada, cara. A lacração começou a se implodir. Porque, por exemplo, algum tempo atrás, o Porta dos Fundos, que é nitidamente um canal progressista, foi cancelado pelos obesos porque teria feito um vídeo gordofóbico. Daí o pessoal teve que ficar pedindo desculpas e tal, e eu confesso que foi realmente ótimo, né, ver aqueles puritanos lá do pensamento progressista, né, como eles são, tendo que se desculpar perante a militância, né? Eles acusam todo mundo, né, que são contra a pauta progressista de um monte de coisa, e aí foi bom, né, e foi engraçado, se não irônico, tendo que ver lá os caras se desculpando com a militância e sendo cancelados. Enfim, há não muito tempo atrás, a própria J.K. Rowling, né, a autora lá do Harry Potter, também foi cancelada porque, não obstante ser uma defensora da comunidade LGBT, caiu no erro de se insurgir contra um jornal lá na Inglaterra que utilizou a expressão pessoas que menstruam para se referir às pessoas do sexo feminino, dizendo que existia uma palavra para isso, ou seja, mulher. Essa, aliás, é a mais recente onda de cancelamentos e guilhotinadas, cara, levada a cabo pela nova ordem purista aí da tolerância, né? Os militantes do movimento transgênero estão começando a cancelar alguns LGB, acusando-os de serem transfóbicos. Ou seja, a sigla está se voltando contra si mesma, amigo. Você quer um reino de terror pior do que esse? O Luba, por exemplo, que tem até um canal grande aqui no YouTube e é homossexual assumido publicamente, foi cancelado há algum tempo atrás porque disse que gostava de pessoas com genitália masculina para se relacionar. Tudo bem que a expressão dele foi um pouco mais vulgar do que isso que eu falei aqui agora, mas enfim, em suma era isso que ele dizia. Daí o cara foi cancelado pelo movimento trans porque teria desconsiderado os homens trans, né, que não têm genitália masculina, e portanto ele teria sido transfóbico e foi cancelado. Então você vê o nível, cara. A coisa já não tem mais limites. Daí eu fico imaginando o quão opressor deve ser fazer parte da militância hoje em dia. Porque você precisa, sabe, se policiar o tempo inteiro. Você precisa se policiar naquilo que você vai dizer, no que você vai pensar, no que você vai escrever, em qualquer manifestação, porque a qualquer momento você pode ser guilhotinado, né, ou cancelado pelos seus próprios correligionários. Ou seja, o reino do terror já está entre nós, meu amigo. Por isso você vê, vez ou outra, esse pessoal que é cancelado, vindo a público, se humilhando e pedindo desculpa, porque eles sabem, cara, que dependem muitas vezes financeiramente da militância. Pois em muitos casos essas pessoas que são canceladas, né, principalmente os famosos, né, esses influencers, blogueiras e tal, perdem patrocínio, propaganda, mídia, etc. Quer dizer, essas pessoas são reféns da militância, cara. É um jeito muito triste de viver, pois elas já não expressam nem o que elas pensam sobre a vida, mas aquilo que a militância exige que elas digam. Ou seja, tornaram-se meros marionetes, né? Mas é isso que você pensa, então, né? Então o movimento trans e das fobias representa os canceladores finais, certo? Não, amigo. A autofagia vai além. E aqui eu entro num assunto bastante delicado, e eu não vou nem mencionar aqui o nome do grupo que, segundo algumas profecias e alguns vaticínios, haverá de ser o dos canceladores finais. Vamos chamá-lo simplesmente aqui de
amigos das crianças, se é que vocês me entendem, tá? Sim, meus caros, eles serão os canceladores finais. E eu digo isso porque, de um certo modo, ainda existe um consenso de reprovação geral contra esse comportamento, cara, e contra essas pessoas em todos os segmentos sociais, tá? Mesmo entre os progressistas. Mas vocês podem estar certos que daqui a algum tempo eles estarão exigindo reconhecimento e respeito, tá? Tais reivindicações elas vão acabar constrangindo a militância, que precisa sempre ser woke, né? Precisa sempre ser desperta, e aí a militância vai se ver obrigada ou a se curvar, tá? Ou então a se tornar intolerante também, cara, a ser guilhotinada, a ser cancelada. E aqui nós chegaremos então, né, metaforicamente falando, à morte do Robespierre, pois é óbvio que muita gente de todos os movimentos progressistas vai se opor a isso, mas isso não vai impedir que elas sejam então canceladas do mesmo jeito, cara. Até porque a cabeça do movimento progressista usa a militância como massa de manobra, apenas para fomentar ainda mais caos e divisão na sociedade. É claro que esse pessoal não entende isso, né? Mas o objetivo final dessa agenda é exatamente esse. E aí, então, depois dessas reflexões, surge uma pergunta, né, inevitável, né, um questionamento, né, reflexivo. Como, então, não ser atingido por essa cultura do cancelamento, né? E aqui eu finalizo esse vídeo com uma sugestão, cara, fundamental. Seja sempre fiel a si mesmo, ainda que isso custe a sua própria vida, cara. Essa é a maneira mais sábia de todas para que a gente não se importe com essa questão do cancelamento, né? Sermos pessoas autênticas. Você pode ter certeza que se você for fiel aos seus princípios, pouco vai importar para você se você for cancelado. Aliás, você nem mesmo será, entre aspas, assinado, né? Pois a cultura do cancelamento não tolera pessoas autênticas, sabe? Pessoas que não estão dispostas a abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, apenas para serem aceitos pela militância. Nesse sentido, a minha proposta é sempre a que eu apresento aqui no canal. Acho que o Evangelho é uma ótima proposta para que nós conheçamos então a nossa verdadeira essência, a fim de que sejamos fiéis a nós mesmos, né? Afinal de contas, para que você seja fiel a você mesmo, é fundamental que você se conheça, né? E o Evangelho é uma ótima proposta, então, para que nós nos conheçamos a fundo. É exatamente por isso que muitos cristãos não têm se importado de dar a sua vida ao longo da história, porque o Evangelho de fato nos mostra uma direção fundamental na qual nós devemos ir, né, e que nada mais é do que um retorno a nós mesmos em última análise. Por outro lado, o Evangelho também nos adverte o seguinte, né, Paulo, na verdade, nos diz o seguinte: quem está em pé, cuide para que não caia. E Cristo então nos diz o seguinte: olha, pelos frutos vocês vão conhecer uma árvore, é verdade, mas jamais julguem, pois se vocês fizerem, vocês também serão julgados. Bom, diante de tudo o que foi dito, né, eu acho que eu não poderia deixar de terminar esse vídeo com um recado inevitável ao militante cancelador. Meu caro, hoje você pode estar cancelando, mas amanhã o cancelado pode ser você. This is the reign of terror.